Vocês sabem que uma das coisas que eu mais gosto, assim, de estudar e que eu tenho, na medida do possível, intensificado as minhas pesquisas por curiosidade minha mesmo, né, do meu desenvolvimento, é justamente essa questão macro, né, que o Sheldrake fala muito dos campos, da influência dos campos mórficos, principalmente, né? Porque há essa diferenciação entre os campos morfogenéticos e os campos mórficos, né? Sendo que os campos mórficos são os campos de influência de comportamento. E hoje já temos aí tantos estudos, né, mostrando sobre essa conversa invisível, digamos assim, né, entre os cérebros, entre as mentes, vamos colocar dessa forma, e o quanto que nós estarmos perto de outras pessoas, a gente vai equalizando isso, né? A gente vai entrando nesse espelhamento que a neurociência fala muito do neurônio espelho, né? Que é a ressonância mórfica que a gente usa no nosso trabalho, não só para explicar a representação dentro da constelação, mas também para explicar como a gente entra em contato, né, com essas informações. E isso me chama muito a atenção, me atiça muito a minha curiosidade, porque o que eu tenho observado assim ao longo desses anos, não só no meu próprio desenvolvimento pessoal, no meu caminho, né, pessoal, mas também das pessoas que eu acompanho, que já passaram pela minha vida, é justamente como virar essa chave, né, onde a gente compreende uma lealdade sistêmica, onde a gente compreende o efeito manada, entre aspas, né? Que são os campos mórficos de influência, onde a gente compreende o neurônio espelho, sabendo da influência, né, de outras pessoas no nosso sistema nervoso, onde a gente compreende o trauma, né? Para quem já estudou um pouquinho de trauma, a nível de sensibilização do sistema nervoso, e o quanto que essa alta sensibilidade do sistema nervoso também acaba ativando uma série de doenças, pensando na doença em si. E, e isso me traz muita curiosidade, porque embora nós tenhamos acesso a essas informações, a esse conhecimento, existem alguns processos, falando de doença, né, onde a gente não consegue alterar, onde algumas pessoas ou alguns, sabe, algumas enfermidades, alguns sintomas ainda persistem, embora nós saibamos a origem, embora nós já tenhamos entrado em contato com N tipos de processos terapêuticos, medicinais, enfim, né? Então, eu sempre tive essa curiosidade de, poxa, qual é o limite, né? Se é que ele existe, qual é o limite da minha parte e de que há essa autorização de eu encontrar uma cura? Então, essa é uma coisa, assim, que sempre me trouxe, assim, bastante curiosidade. Eu ainda não tenho uma resposta, mas, assim, tem movido as minhas buscas, né? Porque assim como eu encontro várias pessoas que têm, assim, curas impressionantes, se diz, uau, não é possível que você conseguiu se curar disso. Tem outras enfermidades que num nível de complexidade poderia ser até menor do que aquela que se curou e ainda assim persiste, né? Não sei se vocês já tiveram, né, esse tipo de experiência na vida de vocês ou com próximos de vocês. Então, é uma coisa que, assim, eu gosto realmente de estudar e entender. Dentro da filosofia do Bert, ele fala muito do destino, não sei se vocês lembram disso, né? Essa palavra destino aqui no Brasil, principalmente, eu não sei lá em Portugal, Berta, mas aqui no Brasil a gente acaba banalizando por conta de levar muito essa palavra destino para questões espirituais e esotéricas e mescla um pouquinho, né, com outras ideias, mas dentro dessa visão do Bert, ele compreendeu, assim, né, que temos um limite, e esse limite é até onde eu consigo ir num processo, seja de cura,
seja de liberação, o nome que vocês quiserem dar. E quando a gente chega na proximidade desse limite, né, desse destino, o único passo, ou o passo seguinte dentro da observação dele seria a rendição, né? Eu me render àquilo que é. Que, assim, para mim, não sei para vocês, é a parte mais desafiadora. Principalmente se nós temos uma tendência de querer controlar as coisas, né? Se o controle, a gente fala muito do controle como estratégias de sobrevivências traumáticas, né? Dentro da aula de trauma, mas se a gente desenvolveu como uma estratégia de evitação da dor, o controle, né? A dor aqui, dor psíquica, né? Então, uau, se render a algo que foge do meu controle, me parece que é muito desafiador. E nas experiências que eu participei, nas minhas próprias constelações, eu percebi que esse movimento, quando eu consigo fazer, acontece como uma pequena abertura, que aí me permite acessar talvez algo que vá trazer uma qualidade de vida, se for, por exemplo, uma doença incurável, se for algo que realmente não tem, assim, sabe, agora nesse momento, uma cura específica. Mas quando eu consigo entrar nessa rendição, se eu fiz um processo e aquilo ainda não, sabe, liberou do jeito que eu gostaria, essa rendição ao destino acaba sendo um recurso, né, para eu lidar com aquela realidade, com aquele destino. Estou me antecipando aqui, mas só para compartilhar um pouquinho das ideias assim que eu mais gosto, né, a respeito do processo de enfermidades. Não sei como é que chega isso para vocês, mas para mim é algo assim realmente desafiador. Seguimos então? Alguém quer compartilhar algo antes da gente fazer a leitura? Eu gosto de pensar assim, como eu posso viver, tomar a vida, vou usar os termos da constelação, né? Como eu posso tomar a vida no máximo que isso for possível, né? Diante de lealdade, blá, 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 tudo aquilo, apesar disso que eu estou vivendo, sabe? Como eu posso usufruir do dia de hoje em sua máxima, apesar da doença que eu tenho, apesar da doença que eu estou acompanhando de um ente querido, apesar de, sabe? Eu gosto muito de pensar nisso, assim, apesar de eu vivo, né? O máximo que eu posso. Tomo a vida o máximo que posso. E isso por si só já é uma postura que vai completamente expandindo, assim, né? O campo mórfico, pensando assim no sistêmico, né? Do amor cego, das lealdades, de tudo isso que a gente vê, né? Que é o que ajuda, não é só isso, obviamente, mas que é o que ajuda você a materializar uma doença no seu corpo. Então, apesar disso, como eu posso, né? Aproveitar, usufruir, degustar, saborear, né? Bom, gente, estou muito filosófica hoje. Não, não, não. Vamos focar, porque senão quem está vindo pela primeira vez não vem mais. Quem já me conhece já sabe, mas vamos lá. Então, a Michele não, a Gisele comentou que no PDF dela é a página 161, no meu é a página 147. Quem tem aí o livro, o título, então, é O que causa as doenças e o que cura. Vou ler um pouquinho e depois a gente debate, tá bom? Então, ele começa a introdução da seguinte forma: o conhecimento da causa das doenças na família, o conhecimento da causa de doenças nas famílias e de sua cura provém das constelações familiares. Através delas, foi possível entender que muitas doenças estão relacionadas com problemas familiares não solucionados
e com emaranhamentos nos destinos de outros membros da família. Esse capítulo traz importantes referências e exemplos a esse respeito. Muitos dos meus livros tratam das razões ocultas no contexto histórico-familiar para doenças graves, acidentes e suicídio. Para esse efeito, é essencial a orientação dada no capítulo do céu, que faz adoecer, e da terra, que cura, no livro Ordens do Amor. Então, ele fez uma referência aí ao livro Ordens do Amor, né? Também sobre doença. Quase todo o livro do Bert tem alguma referência sobre doença, né? Porque é inevitável. São assuntos que a gente vai entrar em contato o tempo todo. Então, vamos lá, gente. O amor que adoece e o amor que cura. Então, ele começa assim. Doenças graves, como, por exemplo, o câncer, estão relacionadas com um emaranhamento no destino de membros de nossa família, que viveram antes de nós, sem que o reconheçamos. Existem, portanto, laços de destino. Se, por exemplo, a mãe morreu cedo, então as crianças dessa família têm uma necessidade ardente de seguir a mãe na morte. Esse é um amor intrínseco bem profundo. Esse amor liga, portanto, a criança ao destino da mãe. Às vezes, essa ânsia de seguir a mãe é somente um sentimento que não será realmente consumado. Entretanto, frequentemente tal criança adoece também mais tarde como adulto. Doenças mortais podem estar relacionadas com esse amor. Por assim dizer, a doença transforma-se no meio que permite expressá-lo. Isso também é válido para acidentes graves ou suicídio. Também o vício pode estar relacionado a isso. Vou ler tudo porque é o mesmo exemplo, tá, gente? Depois a gente debate. Então, quando uma criança que perdeu muito cedo a sua mãe, tem a própria família e os seus próprios filhos, esses últimos talvez percebam que a mãe ou o pai querem partir, que desejam seguir a falecida mãe. Então a criança diz: Não, eu faço isso por você. Isso também é um laço do destino, um amor profundo que aí se expressa. E esse amor também se manifesta, por vezes, em uma doença grave, como câncer, ou em acidentes e suicídios. Vou parar aqui, porque dele já começa a falar de outras coisas, tá? Então, foram 3 parágrafos. Então, vamos lá, gente. Você vê que ele já começou falando de doenças graves, e ele falou de uma dinâmica bem específica e bem clara. O que que vocês entenderam, assim, quem ouviu ou quem está acompanhando com o livro? O que que ficou disso, desses 3 parágrafos que a gente leu? Então, assim, gente, vocês repararam que ele começou a falar o seguinte: as doenças graves, né, como o câncer, ele deu o exemplo, está relacionado com o emaranhamento de destinos de membros da nossa família. Então, quando a gente fala assim, emaranhamento de destinos de membros, né, da nossa família que viveram antes de nós, mesmo que a gente não reconheça, né, mesmo que a gente não saiba quem são, mesmo que a gente nem lembre ou nem tenha convívio, né, que muitas pessoas às vezes falam assim, ah, mas eu não convivo com as pessoas da minha família. Isso não quer dizer, né? A gente vê assim diariamente nas constelações que o convívio não tem a ver com esse trabalho. O convívio pode influenciar outras coisas do seu desenvolvimento, né? E aí, para isso, tem outras terapêuticas que atuam. Mas a nível de destinos, de emaranhados, tem algo que faz com que uma pessoa seja atraída, né, para isso que ele chama de emaranhamento, que a gente já conversou bastante sobre emaranhamento, né, aqui em outros momentos, dos destinos. E aí o Bert dá o nome de laços de destino, né, nessa obra. E ele deu um exemplo que é um exemplo clássico, né? Então, é aquele exemplo da mãe que morreu cedo. Pode ser o pai que morreu cedo. Ele está dando um exemplo de uma morte precoce. Mas essa dinâmica
Pode também acontecer, por exemplo, se essa mãe, ao invés de morrer, vai embora. Se essa mãe tem um trauma muito profundo que a torna indisponível, né? Que parte da alma dela fica indisponível quando, por exemplo, ao invés dela morrer, ela perde um filho antes dela, dessa outra criança nascer, ou enfim, tem algum luto muito forte. Então, assim, ele deu um exemplo, mas é uma dinâmica que se aplica em várias outras origens, vamos colocar dessa forma, né? Esse exemplo é um exemplo clássico. Por que que é um exemplo clássico? Porque nós temos essa necessidade maternal profunda, enraizada no nosso DNA, como um instinto de sobrevivência. Nós somos um animal que demora para ganhar autonomia e maturidade a ponto de não precisar, né, mais do outro, do cuidador, que a gente vai dizer aqui a mãe, por exemplo, para sobreviver, né? Nós somos um animal que demora para criar essa autonomia de sobreviver, né, sozinho. Então, assim, quando uma criança perde, né, uma mãe na tenra idade, isso deixa sequelas. Naquela alma da criança, naquele amor, né, que o Bert até colocou, que existe um amor profundo que liga a criança à mãe, né? Só que qual é esse amor? Esse amor que deveria ser um amor que ampara, um amor que cuida, um amor que vai para a vida, que deveria ser o natural, é interrompido porque a mãe faleceu. Então, aquela força que iria empurrar essa criança para frente, ela agora puxa para trás, né? Então, existe ali uma tragédia, né? Aconteceu dessa mãe morrer por um acidente, sei lá, qualquer coisa, precocemente. Então, essa criança que ainda necessita desse cuidado, ainda necessita desse vínculo, ela começa a sentir uma atração, aqui ele colocou como uma necessidade ardente de seguir a mãe na morte, porque é lá que a mãe está. E aí, dentro da alma, inconscientemente, não existe mais isso de vida e morte. Ele quer ir aonde a mãe está, né? Então, essa é uma dinâmica básica de doença, de enfermidades, né? De não vida, movimentos de não vida, eu gosto de falar. Isso também acontece em outras questões, não só de saúde. E ali ele continua, né? Às vezes essa ânsia de seguir a mãe é somente um sentimento e realmente não se concretiza. Porém, a criança começa a adoecer, claro, porque a não ser que ela tire a própria vida ou aconteça um acidente letal, alguma coisa nesse sentido, embora ela tenha esse desejo ardente de seguir a mãe na morte, mesmo que inconscientemente, não significa que a criança vá morrer, não é verdade? Mas vai ter o quê? Movimentos de não vida, que é o que ele fala ali, né? Que é uma doença, mesmo quando adulto. Ele ainda coloca, né? Mesmo quando adulto, essa criança acaba desenvolvendo isso. É comum, não sei se vocês já perceberam, nos clientes, ou até mesmo na biografia de vocês, é comum que qualquer interrupção do amor, né, do vínculo com a mãe, a criança tende a desenvolver bastante doenças, sabe? Principalmente aquelas doenças que são temporárias, que são psicossomáticas, né? Que não são doenças tão severas, né? Porque existe esse pulso, essa coisa que atrai, né? A criança para onde a mãe está. Então, se essa mãe está viva, que é um desdobramento dessa dinâmica, e ele relata na obra, se essa mãe, por exemplo, não morreu, mas ela está presa num luto dela, que ela não conseguiu viver, parte da alma dela também está lá, né? Nos mortos, que é o que ele descreve depois, né? Então, por exemplo, quando essa criança perdeu muito cedo a sua mãe, mas ela cresce e tem a própria família e os seus próprios filhos, né?
E esses filhos, eles acabam percebendo que essa mãe ainda olha, né? A gente fala olha, né? Mas tem essa atração pela mãe dela que faleceu precocemente. E aí a gente já vai para um desdobramento da dinâmica, onde eu saio daquilo que a gente fala que é o sigo você, mamãe, para a morte, né? Que é um tipo de dinâmica, para esse desdobramento onde o filho da criança que perdeu a mãe diz: não, não, não precisa ir, mãe, deixa que eu vou. Então, eu começo a olhar para aquele lugar onde a minha mãe olha. O desejo ardente de seguir a mãe na morte está na mãe, mas os filhos dela sentem de alguma forma, né? Se vinculam a esse desejo de seguir a mãe dela na morte e tentam resolver, que aí é onde começam os enredos mais complexos, né? As dinâmicas mais complexas. E aí é onde essa criança também começa a adoecer. Eu já vi casos onde, por exemplo, a cliente, né, foi a criança que perdeu a mãe precocemente, ou o pai. Geralmente a mãe tem um efeito maior. E aí ela cresceu, ficou adulta, né, casou, teve filhos, e os filhos começaram a adoecer também, por conta dessa dinâmica. Deixa que eu faço, mamãe. Deixa que eu sigo, né, você na morte. E quando essa criança começava a desenvolver, começava a adoecer, começava a desenvolver sintomas, essa mãe entrava em pânico, em desespero. Por quê? Porque remetia àquela perda precoce que não foi trabalhada, que não foi integrada, porque aquela criança, que ela foi, um dia, não teve recursos, não conseguiu lidar com aquela perda. Estamos juntas até aqui? E aí, olha que coisa complexa. Tem já um luto ali, né? E o filho acaba disparando gatilhos, né, da experiência traumática a respeito dessa perda. Então, essa mãe ficava mais ausente ainda, né, num nível psicológico, porque, uau, é muita coisa para mim, eu não consigo lidar. E aí é onde a criança adoecia ainda mais. Então, um processo de cura foi ajudar essa cliente a habitar o corpo, estar, assim, minimamente possível enquanto assiste, cuida, né, das doenças que o filho começou a manifestar. Porque aí ela vai se apropriando do corpo, da vida, o tomar a vida. Lembra que eu falei antes? Apesar de, eu vou tomar a vida dentro do que for possível, até para dar assistência e suporte ao que está acontecendo aqui nessa geração. E desse jeito eu consigo olhar também para o difícil, mas de uma forma desdobrada, não sendo necessariamente a origem. Faz sentido isso para vocês ou foi muito complexo? Então são Amiga, caminhos, né? São caminhos que podem ser tomados. Então temos, o Bert relatou ali a primeira dinâmica, eu sigo você na morte, mãe, e aí eu acabo, né, desenvolvendo alguma doença. E mesmo doente, eu tenho filhos, e esses filhos inconscientemente percebem que dentro da minha alma tem esse impulso de ir para a morte, porque eu perdi minha mãe cedo e eu não tive suporte para lidar com isso, perdi meu vínculo. Então, essas crianças vão no meu lugar. E a manifestação física são mais sintomas e mais enfermidades, né? De uma forma resumida, basicamente, é isso. Bom, é difícil a gente dizer o que é e o que não é, né? Porque eu só vou conseguir ter uma ideia através da constelação olhando pela constelação, né? Porque tem muitas coisas ocultas, que é o que justamente a gente estuda aqui. Eu não gosto muito de tabelar as enfermidades. O que é tabelar?
Ah, tireoide é isso, estômago é aquilo, blá blá, sabe? Porque o que eu observo ao longo desses anos é que, independente do órgão da enfermidade ou do sintoma, por trás tem esses enredos, que geralmente tem a ver com vida, morte e trauma, né? E vai se manifestar na parte do corpo que talvez seja a parte mais frágil dentro daquele sistema ou daquele corpo, e de alguma forma está em sintonia também com o destino pessoal daquela alma, que é uma coisa que a gente estudou um pouquinho ano passado, né? Quem teve aqui, se quiserem dar umas revisitadas nos encontros passados, a gente falou bastante disso, né? Então, não teria essa resposta para ti, assim. Não, Mas mas assim, continue buscando, porque um pouco pode ser disso, sabe? Uma coisa que eu sempre oriento de uma forma geral é: bom, se tem luto, então eu já sei o que eu preciso fazer, vivenciar esse luto de alguma forma. Se eu não consigo acessar, né, isso, essas emoções presas dentro de mim, então aí eu realmente vou precisar de um apoio terapêutico, alguém que eu confio para me ajudar no processo. Nunca vai ser uma coisa só, porque é um fenômeno, né? Lembra que quando a gente fala de constelação, a gente fala de fenomenologia, que é um assunto que eu amo também, né? E que eu vejo que poucos consteladores estudam, né? Então é um fenômeno, sendo fenômeno, nunca é uma coisa só, né? A gente divide o conhecimento para facilitar a absorção da informação, mas a verdade é que nunca vai ser uma coisa só, né? Então, sistemicamente, mesmo sistemicamente, pode ter mais de uma dinâmica, sabe? Então a gente vai ver o que é que está mais forte naquele momento quando se constela, para que então eu consiga ter força vital, enfim, para eu lidar com aquilo que é meu. Então eu gosto muito de constelar doenças, não pelo sentido de, vou constelar e vou curar. Nem sempre. Mas a partir do momento que eu constelo e eu consigo ter essa visão do todo, do que é meu e do que é em rosco com outros eventos, eu posso perceber o que não é meu, entre aspas, né? Porque, como diz a Sophie, tudo é teu. Mas o que for possível de ser liberado para que eu consiga ter uma amplitude de espaço interno para buscar outras soluções, melhor, né? Então, eu acho que a constelação de doenças especificamente, ela tem muito esse objetivo de liberar espaço interno na tua alma, para que você navegue dentro de si buscando os recursos, ou até mesmo tenha espaço para outros recursos chegar, né? Ok? Gente, eu vou continuar então, tá? Para a gente não se estender muito. Então, ele continua falando assim. Existe também uma outra dinâmica que faz adoecer. Isso é, quando alguém se fez culpado. Quando, por exemplo, uma criança foi abortada ou quando foi entregue para adoção. Muitas vezes os pais sentem a necessidade de compartilhar o destino dessa criança e têm tendência de segui-la. Mas, nesse caso, tendo em segundo plano a ideia de expiação. Tanto o amor como a expiação agem por trás disso. Isso também pode levar a doenças graves, acidentes e suicídios. Expiação, já leram sobre isso? As questões de doença são as questões que mais aparecem. Expiação. É novo isso para vocês? Lembram? Ok. Dúvidas? Podemos seguir? E é curioso porque uma coisa que eu tenho observado no sentido da expiação em relação à culpa é que a culpa nem sempre ela é consciente, porque a culpa ela é considerada um sentimento secundário, né? Ela, ela nem sempre se manifesta conscientemente através, estou me sentindo culpado. Não. Já atendi pessoas que, por exemplo, provocaram um aborto oriundo de um estupro e
não tinham remorso nenhum, né? Até por conta da situação. Só que parte da alma dela tinha esse impulso de expiação pela vida que foi tirada, independente da origem dessa vida, sabe? E aí começou a desenvolver uma dificuldade de se vincular com um filho. Então, pode surgir várias coisas, né? Aí, em termos de expiação. Continuando, então, todos esses movimentos têm algo em comum. Eles não consideram a outra pessoa. Olha que curioso isso que ele fala. Todos esses movimentos têm algo em comum. Eles não consideram a outra pessoa. O amor que aí se expressa é cego. A criança que, por exemplo, perdeu a sua mãe e quer segui-la na morte, não fita a mãe nos olhos. Ela o faz, por assim dizer, cegamente, né? Por isso que a gente fala que é amor cego, porque não olha. Pois, quando a criança fita a mãe nos olhos e lhe diz então em seu íntimo a frase: Eu sigo você na morte, percebe que já não pode dizer essa frase porque de repente torna-se claro que a mãe ama com o mesmo amor que ela. Então, esse amor já não pode atingir o seu objetivo de maneira que faça adoecer. Ela teria que encontrar agora um outro caminho que dignifique a mãe. Por exemplo, quando a criança diz à mãe: Senti muito a sua falta, sem você quase não conseguia viver, mas agora eu estou olhando para você. Tomo a minha vida pelo preço que você pagou. Agora farei algo dela. Ver-me deverá ser agora uma alegria para você. Então, o infortúnio da mãe torna-se para a criança uma força para uma vida plena, para uma grande vida. Com isso, ela honra a mãe de um modo totalmente diferente do que morrendo. Ficou claro? Isso é bem importante, é um passo de solução. Então, ao invés de dizer, eu sigo você na morte, mamãe, o que que a pessoa diz dentro dela? Senti muito a tua falta. Porque no fundo é isso, não é verdade? A gente não falou anteriormente que o seguir a mãe na morte tem a ver com vínculo, né? Então, senti muito a sua falta, sem você quase não conseguia viver. Claro, ainda mais se eu for criança, eu dependo de um cuidador para viver, né? Fora a questão de vínculo emocional. Mas agora eu estou olhando para você e não para o seu desejo de morrer. Essa é a diferença. Eu não olho mais para minha mãe apenas o desejo dela morrer, ou a morte dela especificamente, né? No caso de ser o primeiro exemplo. Eu não estou mais olhando apenas para a morte, mas eu olho para ela como um todo, né? Toma minha vida pelo preço que você pagou. É, essa é a parte mais difícil e é a parte de solução. A gente falou anteriormente, né? Apesar de, escolho viver da forma que eu consigo. Também é uma frase. Agora eu farei algo com essa vida, né? E me ver deverá ser agora uma alegria para você. Via de regra, claro que não são todas as mães que sentem isso, mas via de regra, você vê um filho feliz, vivendo, saudável, né? É uma alegria para a mãe, né? Via de regra. Sabemos que, infelizmente, não é para todas as pessoas, mas via de regra é uma alegria. Então, ver um filho adoecendo, principalmente adoecendo porque de alguma forma se conecta a questões dela, é muito difícil. Por isso que a constelação, quando ela revela esse tipo de dinâmica, são dinâmicas bem difíceis. E a gente precisa cuidar, como constelador, para não incutir mais culpa nessa mãe, se a gente for constelar essa mãe. Por exemplo, se uma mãe vem constelar um filho, né?
uma doença de um filho, e aí na constelação se mostra que aquele filho está olhando para alguma dinâmica que essa mãe não consegue olhar, né? Por exemplo, a perda da mãe dela. Eu tenho que cuidar para na hora que eu revelar essa dinâmica, para aquilo, né, que se torne claro, eu não seja um agente de, sabe, colocar mais culpa na pessoa, porque isso é possível de acontecer, né? Eu preciso sair do meu julgamento, mostrar para a pessoa que também não precisa entrar num auto-julgamento, numa autocrítica, e explicar que é praticamente impossível um sistema familiar onde isso não aconteça. Por conta, né, dessa vinculação, por conta que somos animais de manada, mamíferos, né, que precisam do outro. Então, o que vai ajudar é dizer: eu cuido das minhas coisas, por mais difícil que elas sejam, e estarei presente dentro das minhas possibilidades para você. Né? Poderia ser um caminho também, né, de solução. Agora, se eu estou trabalhando com a criança, aí a gente trabalha nessas frases que o Bert falou, né? A falta, tomar a vida, fazer algo de bom, né? Para que aquilo que a mãe passou, que é o que ele colocou ali, né? Para que esse infortúnio, isso que a mãe passou, não se arraste pelas gerações, né? Assim, tem um pouco a ver com ordens da ajuda, vocês não acham? No sentido de, é muito difícil eu olhar uma pessoa que eu gosto, ver ela sofrendo, né? E não compartilhar, não sofrer junto. Então, a honraria que o Bert menciona aqui, né? Ele fala assim que a mãe recebe de volta a dignidade, né? Que ele fala ali. Que é uma forma de dignificar a mãe, né? Ela se torna digna novamente. E com isso você honra a mãe. Quando eu olho para o difícil que a minha mãe passou, ou para o destino dela, no caso de ela ter morrido precocemente, e digo: mãe, é o teu destino, foi muito difícil, mexe comigo, me toma. Quase morri junto, senti a necessidade de te seguir, mas escolho permanecer vivo, até para te honrar. E aí a gente vai para o polo oposto, que é o polo de liberação, que é o polo de cura dessa dinâmica que vai arrastando todo mundo. E às vezes isso é assim, quase que diário. E aí até ele comenta assim: com esse exemplo, indiquei o caminho pelo qual talvez possam ser atenuados os laços que fazem adoecer, para que o destino transforme-se no que é bom, que, portanto, dali não atuem influências que façam adoecer, e sim influências que levem ao que é bom, a um resultado final. Para mim, o método com o qual se pode alcançar isso com maior probabilidade é o das constelações familiares, né? Justamente por essa possibilidade de olhar, né, para algo além da enfermidade. Então, ali ele já deu uma dica, né, do que faz adoecer e do que leva para a cura. Então, só para encerrar esse subtítulo, que daí a gente discute um pouquinho antes de encerrar o nosso encontro, ele termina falando assim: pois bem, não é assim que agora esse método seja um remédio que, uma vez tenha sido aplicado, a enfermidade desaparece. Isso seria ingênuo. O corpo está doente e necessita ainda de algo mais, por exemplo, de um médico. Vou repetir, porque tem muito constelador vendendo constelação com a pílula mágica. Não é assim que agora esse método seja um remédio, que uma vez que tenha sido aplicado, a enfermidade desaparece. Isso seria ingênuo. O corpo está doente e necessita ainda de algo mais, por exemplo, de um médico. Nem sempre é válido que devamos combater a doença a qualquer preço, né? Falamos muito disso ano passado, lembra? Das pessoas que querem se manter vivos a qualquer preço.
Quem não teve nas aulas, se quiser escutar as aulas passadas, a gente falou muito disso. Pois, por trás disso, age uma ideia singular de que a vida é o principal, que a saúde e a vida sejam o principal e devam ser preservados a qualquer custo. Eu acho isso muito estranho. A vida não pode, de modo algum, ser o principal, já que ela emerge de algo e torna a imergir nesse algo. Esse algo do qual a vida emerge é maior do que a vida, muito maior. A vida é sempre algo transitório e efêmero quando comparada com o algo do qual ele emerge. A vida tem o seu movimento e força plena somente quando, em consonância com esse movimento de emergir e emergir, tanto um quanto o outro. Então, está-se em harmonia com algo maior que a vida, e é isso que conta. Quem está em harmonia com isso, toma vida e morte, saúde e doença como equivalentes, cada evento em seu significado. A partir dessa harmonia, ele pode suportar e realizar tanto um como o outro, crescendo com isso. Nossa, praticamente resumo do último encontro nosso, né? Esse último parágrafo, não sei quem estava, que fala exatamente disso, né? Que a vida vem de um lugar que a gente não sabe o que é e volta para esse lugar, né? Emerge, emerge. E se eu não estou em harmonia com isso, com esse algo maior, que é o local onde a vida vai e volta, provavelmente eu vou ter problemas. De uma forma vulgar, é isso. Né? Ou seja, se eu não consigo, né, estar em harmonia com isso que toma a vida e leva para a morte, provavelmente vai ser muito mais desafiador para mim lidar com as doenças, porque eu vou tentar me curar a todo custo. E veja que em nenhum momento ele está dizendo que não é para buscar recursos para se curar. Não, ele só está dizendo assim: tome cuidado como você está combatendo essa doença. Né? Nem sempre é válido combater a doença a qualquer preço. Até porque pode ser que eu esteja olhando só para a doença e não para o resto. Eu lembrei agora de uma constelação de uma moça que veio constelar a enfermidade do filho, e a gente desmembrou isso no campo, porque também tinha bastante informação traumática, e basicamente a imagem de emaranhado era a mãe, né, que veio constelar, olhando para o representante da doença e não para o filho, né, não para o representante do filho. Então, cada vez que ela ia entrar em contato com o filho, vinha a questão da doença. Cada vez que ela estava na presença do filho, ela ficava tensa por causa da doença. Cada vez que ela ia conversar com o marido, era sobre a doença do filho. Ou seja, o filho, como um todo, já não existia mais, só a doença. Né? Então a gente precisa cuidar com isso também. Como é que tá aí? Quero ouvir de vocês. Sim, sim, com certeza. A gente falei muito de mãe por conta do exemplo do Bert, né? Uhum. Mas sim, o pai tem um papel muito importante, muito similar. Geralmente os cuidadores, né? No caso da mãe, quando a criança é muito pequenininha, no caso da mãe, tem um efeito um pouquinho diferente por conta da simbiose. Existe uma simbiose, né, entre a mãe e o filho. Depois que o filho se torna um pouquinho maior, uma criança um pouquinho maior, essa influência do pai ela acaba se tornando um pouco maior. Mas no caso de tragédias, por exemplo, como essa que você está me falando de um assassinato, né, é muito maior o impacto, porque tem aí uma interrupção, né, de uma vida por um agente terceiro. Então, só isso já pode ser, inclusive, um destino, sabe? Algo emaranhado de algo mais antigo que não permitiu que esse pai ficasse vivo, por exemplo.
É que ele importante não sempre, superou o luto. isso, é importante sempre que possível, sabe, trazer esses temas para a constelação, porque aí a Uhum. gente consegue acessar as outras informações, né, que não são aquelas que a gente sabe. A gente já sabe que tem uma grande tragédia, um grande trauma. Isso vai deixar uma marca, óbvio. Mas e aquelas outras informações que estão para além do evento e que talvez possam ter, Faz sentido. inclusive, Sim. colaborado para que esse evento acontecesse? Eu acho que esse é o maior objetivo Uhum. do trabalho, sabe? É verdade. Faz total sentido. E É. tem sim, com certeza, algo a mais, Uhum. né? Tanto eu acredito que, claro, no sistema dele, como no meu, como a Isso. esposa que fui. Hum, Claro, claro, porque nós atraímos sistemas semelhantes ou complementares ao nosso, né? A gente não se sente atraído por aquelas pessoas que não vão completar ou trabalhar ou, sabe? sim, Geralmente tem aí uma similaridade nas informações ancestrais, né? Ou a nível de polaridade, vítimas que atraem algozes e vice-versa, ou a nível de similaridade, né? Ai, também perdi o pai, você perdeu o pai. Tem doença mental na família, você também tem. Tem assassinato na minha família, você também tem, né? E aí, claro, imagina, a criança vai estar nesses dois sistemas carregados de informação. A criança vai é estar nesse sistema carregado de informações, né? verdade. Então, e Obrigada. é isso, né?